Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que é cuidados paliativos pediátricos. Por que é importante conversarmos sobre isso? E a palestrante será Tânia Mara Lopes Bitt Bortolini. Ela é assistente social, chefe do Núcleo de Trabalho em Oncomatologia do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, especialista em cuidados paliativos e em planejamento, execução de projetos sociais, ex-membro do Conselho Científico do Instituto Ronald McDonald, membro do Conselho de Administração da Associação Capixaba contra o Câncer Infantil e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Para moderar essa palestra, essa discussão, nós estamos aqui a nossa Graziele Silva Ferreira Grilo, hematologista pediátrica e gestora da linha materna infantil da maternidade Unimed. Vamos lá. Antes, nós deixaremos as perguntas para o final, né? Essa live também ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada no canal da Unimed Sul Capixaba no YouTube, tá bom? Boa noite, Grazi, por favor. Boa noite, Bruno, boa noite, Tânia. Boa noite a todos, obrigado por estarem disponibilizando um tempo de vocês, né, para a gente estar falando de um tema tão importante. O tema de hoje, cuidados paliativos, por que é importante conversarmos sobre isso? É um tema pouco discutido na pediatria, entre nós pediatras, e o nosso desconhecimento faz com que nós não proporcionemos aos nossos pacientes uma qualidade de atendimento. Aqueles que são elegíveis a cuidados paliativos, nós não damos a ele qualidade de vida nas doenças, né, que ameaçam a continuidade da vida. Esse tema ele vai de encontro ao jeito de cuidar Unimed, onde a gente, com cordialidade, humanização, agilidade e segurança, nós temos que falar mais sobre qualidade de atendimento do nosso paciente. E os cuidados paliativos na pediatria vai nos ajudar muito a melhorar o nosso atendimento com os pacientes pediátricos. Eu agradeço muito a Tânia, que desde o nosso primeiro contato, ela já foi prontamente, nos disponibilizou a estar aqui conversando conosco, e Tânia é muito entusiasta, né, gosta muito do assunto, né, e eu acho que ela vai passar para a gente a sua experiência e nos introduzir nesse assunto, para a gente ter uma boa discussão. Tânia, com você, mais uma vez, obrigada. Bom, eu que agradeço a oportunidade, o convite, né, falar assim, a Grazi, eu conheço ela de residência lá no hospital, né, tenho uma admiração enorme, até porque foi aí para a Unimed Sul, aí no sul do estado, né, a gente encaminha alguns pacientes para ela, inclusive no final de vida, né, a gente já fez isso, e é muito importante que a gente fale, né, sobre a questão dos cuidados paliativos pediátricos, porque, de fato, paliar criança é uma coisa que é muito difícil, né? Então, não é uma coisa fácil. Então, nós trabalhamos no hospital infantil. O Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória é um hospital terciário, né, que atende a pelo menos 5 altas complexidades e que envolve cuidados de final de vida, né, crianças que vão evoluir para a morte, nem sempre morte iminente nos primeiros 12 meses, mas crianças que passam um período longo conosco e que a gente, de fato, não palia essas crianças, né? Então, eu sou da oncologia, a Onco, nós temos 34 anos de existência, né? E somente há 2 anos a gente começou a discutir um pouco mais cuidados paliativos de forma um pouco mais incisiva, mas mesmo assim a gente ainda não tem um programa de cuidados paliativos no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, né? Então, a gente percebe o quanto que essa temática ela é difícil, né? E o quanto ela é necessária ser colocada em pauta. Bom, eu vou compartilhar aqui, então, agora a tela, né? E aí, nós temos aqui, por que é tão difícil, né, para a gente falar
sobre cuidados paliativos na pediatria. Primeiro que a gente vai falar é de um processo de morte, né, de terminalidade, quando a vida está começando, né? Então, assim, o pediatra, ele trabalha, quer dizer, a ação do pediatra é uma ação que é muito voltada, né, para o cuidado desde o início da vida dessa paciente. Então, ela vai pegar essa criança na hora que nasce, num momento de muita alegria, de muita comemoração, vai viver momentos muito importantes com a criança ao longo desse desenvolvimento dela, mas ela também vai pegar uma criança que às vezes tem necessidades muito complexas, né? A partir do momento em que surge uma doença que pode ameaçar a continuidade da vida dela. Então, assim, eu costumo dizer que é difícil falar de cuidados paliativos na pediatria, mas não é difícil para o médico pediatra paliar, né? O médico pediatra, por si só, ele é um médico que ele é muito organizado, ele consegue ver o todo desse paciente, ele se preocupa, né, com a família, enfim. Então, não é difícil paliar, é difícil dar conta desse processo da morte, o morrer numa criança, né, tão nova ainda, né? Então, assim, hoje, quando eu estava vendo essa aula, né, esse artigo, eu não tinha colocado ele, mas aí depois eu pensei em abrir com ele, porque ele é um artigo muito pequenininho, né, é da Simone Brasil, é uma pessoa que é ligada à questão dos cuidados paliativos e que publica muito na área. E ela fala o seguinte, né? Esse artigo, ele é uma revisão, né? E ele procura chamar a atenção para a forma como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles veem a doença e a finitude da criança e seus aspectos espirituais. Então, quando ela fala da questão da espiritualidade, ela não está falando aqui da questão da religiosidade, ela está falando daquilo que dá sentido à vida da gente, né? E aí a gente fala do trabalho com a criança, né? Quando a gente decide, quando vocês decidem, eu sou assistente social, eu trabalho na oncologia, na pediatria há 31 anos, né? E aí eu percebo o quanto que esse trabalho, ele também tem um significado na minha vida. E aí, para vocês que são médicos, eu também acredito que tem muito a ver, né, com isso. E isso tem a ver com espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela fala exatamente disso, é do sentido, do propósito da vida. E aí, a gente chama atenção para essa essência dos cuidados paliativos, que é espiritual, né? Então, assim, quando a gente fala de sofrimento humano, quando a gente fala de questão da morte, né? Quando a gente fala de sentidos para a vida, né? A gente, de fato, a gente tem um outro olhar sobre esse cuidado de pacientes que, num determinado momento, eles também vão partir muito precocemente. Bom, e aí a gente chama atenção, então, quando a gente fala dessa questão do cuidado paliativo, a gente vai chamar atenção para uma coisa que se chama o quanto que a medicina ela cresceu, o quanto que ela cada vez está mais avançada, e quando ela está cada vez mais avançada, o quanto mais a gente se distancia dessa questão da morte natural, né? Então, os avanços técnicos científicos, eles possibilitaram diagnósticos e tratamentos muito mais precisos no combate a muitas doenças e aumentaram, sem dúvida nenhuma, a sobrevida de crianças com doenças crônicas. Então, por exemplo, se a gente pega uma criança com câncer, sem dúvida nenhuma, a gente pode falar hoje que muitas das doenças elas têm 80% de chances de cura, mas 20% delas vão evoluir para o quadro de morte, né? E aí, ela tem, sim, um tratamento que pode, de fato, fazê-la curar ou ter uma sobrevida longa, mas ela pode também ter um tratamento que não vai dar a ela essa condição. E aí, ela evoluir para uma morte iminente, né? No caso de uma criança que vai a óbito no decorrer do tratamento por uma neutropenia, mas pode ser pelo avanço da doença.
Então, quais as condições que são elegíveis para esses cuidados paliativos em crianças? Então, a gente tem temos 4 grupos aí. A gente tem aquelas condições para as quais a cura é possível, mas que pode falhar, e aí, no caso, a gente tem o câncer, né? A gente tem algumas cardiopatias congênitas, entre outras doenças. A gente tem aquelas condições que requerem tratamento complexo e prolongado, aí a gente fala do HIV/AIDS, da fibrose cística, da anemia falciforme, aí eu chamo atenção para a anemia falciforme, e aí eu falo da nossa realidade no hospital infantil, o quanto que esses pacientes eles são invisíveis, o quanto que eles sofrem, né? Eles têm dor e eles sofrem com isso e às vezes a gente não palia esse paciente, né? A gente fala também daquelas condições em que o tratamento é apenas paliativo, desde o diagnóstico, então a gente fala aí das doenças metabólicas progressivas, né? E a gente fala também daquelas condições graves não progressivas, como a paralisia cerebral grave, né? A prematuridade extrema. E aí a semana que vem, vocês vão ter uma aula com a doutora Flávia, e que ela vai falar melhor sobre isso, né? Bom, mas é importante que a gente veja aqui, né, nessa figura, que a gente tem, às vezes, ainda erroneamente considerado como se fossem essas 2 portas. A gente tem uma porta que é para o cuidado paliativo e uma porta para aquilo que é curativo, né? E, na verdade, isso aqui não existe, né? Porque quando você tem uma doença que ameaça a sua vida, né, na verdade, você deveria estar tendo esse atendimento. Então, essas portas, elas se abrem, né? E você começa a ser atendido, né? Tanto de uma forma curativa, com aquele tratamento que vai tentar modificar o curso daquela doença, mas também olhando para as suas necessidades integrais, daquilo que você considera sendo importante para você, aliada a esse tratamento curativo. Então, os cuidados paliativos pediátricos, eles devem ser iniciados no diagnóstico e continuar independente da possibilidade de cura. Bom, então, qual é o conceito de cuidados paliativos? A OMS, né, ela define cuidados paliativos como uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes, seja eles adultos ou crianças, e de seus familiares, que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Então, ela fala de prevenção e alívio de sofrimento por meio da investigação precoce, avaliação correta de tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Então, como ela é uma abordagem, a gente está falando de um modo de aproximação, que não precisa necessariamente essa criança estar internada, ela pode ser feita em casa, ela pode ser feita no CTI, ela pode ser feita na enfermaria, enfim, né? Quando a gente fala, então, de ameaça à vida, a gente fala daquelas doenças que ameaçam, sim, mas também que limitam a vida no decorrer desse processo. E quando a gente fala de prevenção, a gente fala de antecipação de cuidados, e a gente fala de alívio de sofrimento, de um sofrimento que é total, que é um sofrimento que é físico, mas que também é psicossocial e espiritual. Gosto muito dessa definição, tá? De uma entidade lá do Reino Unido, em que ela fala que cuidados paliativos para crianças e jovens é uma abordagem ativa e total dos cuidados, desde o diagnóstico, ao longo da vida da criança, morte e luto. Então, ela fala de um tempo que é longo, que pode ser tanto intrauterino, quanto também uma infância, de uma adolescência, de uma juventude. Então, hoje a gente está paliando os pacientes da fibrose cística, junto com o pessoal da fibrose cística, né? E a gente fala disso, né? Desse longo período, né? Dessa perda de funcionalidade ao longo desse período em que eles são atendidos no hospital. E a gente fala também de luto, e a gente não fala aqui só pela morte, mas a gente fala também por essa criança que é idealizada pela família e que a cada dia vai perdendo essa funcionalidade e a família vai acompanhando isso, né? Nós temos aí os casos também da fibrose cística, temos também os casos da AME, enfim, crianças que vão tendo essa queda do seu funcionamento ao longo desse desenvolvimento dela. Então, ela abrange elementos físicos, emocionais, sociais e espirituais e concentra-se na melhoria da qualidade de vida da criança e do jovem
e apoio a toda a família. E aí ela inclui manejo de sintomas angustiantes, e aí a gente tem que estar falando de dor, de isolamento, distanciamento da família, né? Enfim, prever o período de descanso dos cuidadores e acompanhamento no final da vida e apoio ao luto. Então, o que chama a atenção para a gente? Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando de vida possível, a gente está falando de descobertas de potencialidades, a gente está falando de sentidos. Então, assim, e isso é possível quando a gente está também trabalhando no processo de cuidados paliativos e terminalidade. Bom, e aí, quando a gente fala dessas necessidades, esse gráfico, ele representa, então, isso tudo aqui é o quantitativo total de tratamentos que são realizados de forma simultânea. Então, quando ele tem uma doença que ameaça a vida, um diagnóstico de doença que ameaça a vida, mas ele tem uma terapia que é modificadora de doença, os dois começam juntos, né? E à medida que esse tratamento vai dando certo, né? E aí eu tenho, por exemplo, um paciente que tem câncer, mas que ele fica extremamente grave de uma neutropenia, sim, eu tenho que tentar absolutamente tudo. Ele tem que ir para o CTI, ele tem que ser entubado, ele tem que fazer... Por quê? Porque ele tem uma terapia que pode modificar o curso dessa doença dele. Então, vale a pena eu tentar todos os tipos de tratamento, mesmo que eles sejam extremamente invasivos, né? Porque ele tem uma possibilidade de viver e viver bem, né? No entanto, se esse paciente tem uma doença que evoluiu e ele não responde ao tratamento curativo, então o que acontece? Eu tenho que aumentar a minha porção de cuidados paliativos e começar a repensar em que tipo de tratamento que eu vou oferecer para ele, para prevenir, aliviar o sofrimento e melhorar essa qualidade de vida possível. Então, se eu tenho um paciente que tem inúmeras metástases, né? Um paciente com tumor ósseo, com muitas metástases, metástase pulmonar, com muita dor e tudo mais, eu tenho que avaliar qual tipo de tratamento que eu vou oferecer para que ele não tenha, ao invés de eu prevenir e aliviar sofrimento, eu aumentar ainda mais o sofrimento dele. Então, essa linha aqui, ela representa o quantitativo total de tratamentos simultâneos, né? E essa distingue o tratamento modificador de doença do tratamento destinado a aliviar o sofrimento. Então, ele é aquilo que a gente chama de cuidados paliativos proporcionais. Um paciente que tem câncer, ele está sim em cuidados paliativos desde o momento em que ele tem o diagnóstico, mas ele é proporcional à medida em que eu posso dar um pouco mais de atenção à terapia modificadora da doença ou um pouco mais de cuidados paliativos, e essa quantidade de cada um oscila com base nas necessidades e prioridades do paciente e da família. É muito importante que a gente fale isso, por exemplo, quando a gente fala de crianças e adolescentes, eu tenho, por exemplo, hoje, dentro do hospital, pacientes que querem fazer, que estão fazendo o último ano do ensino médio e que vão fazer o Enem. E a gente faz Enem, realiza o Enem dele dentro do hospital, exatamente porque essa questão da escolaridade tem um sentido enorme para ele. Então, mesmo que ele esteja em situações, vivendo uma situação muito adversa, a gente faz esse tipo de cuidado dentro do hospital. Então, é importante que a gente entenda que o foco e o objetivo do cuidado, eles vão mudando de acordo com os tratamentos modificadores da doença, até tratamentos com intenção exclusivamente paliativa, tá? Então, o termo paliar, ele vem do latim palio, que significa esse manto, né? Um pano, manto, um manto sagrado que cobria, né? As coisas religiosas, como também aquele manto, né, que era grande proteção para os cavaleiros. Então, o cuidado paliativo, ele visa a melhoria da qualidade de vida e alívio dos sintomas do paciente, independente de cura ou não da enfermidade. Bom, e aí, quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente tem que falar dessa senhorinha, que é a Cecily Saunders, né, que ela era enfermeira, assistente social e médica, ela era, de fato, a interdisciplinaridade em pessoa, né, que inaugura o St. Christopher Hospice, que era um local destinado a cuidar de pacientes com doenças incuráveis e terminais. E aí, ela muda um pouco esse conceito, que era muito baseado na questão curativa, para um baseado mais na questão do cuidar e focar no paciente e nas necessidades dele,
até o final da vida. Então, ela foi a pessoa que fala, né, de sofrimento total, de dor total. Então, ela fala que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Bom, então, em 1982, também é fundado, lá na Inglaterra, um hospice pediátrico, o Helen House, para dar suporte emocional e prático às famílias que enfrentam a terminalidade dos seus filhos. Muito interessante quando se fala dessa questão prática, porque cuidar de uma criança gravemente enferma é muito cansativo, é muito exaustivo para a família, né? Então, existem essas instituições que oferecem esse suporte à família para que elas consigam dar conta do cuidado dos seus filhos. Então, em 82, a OMS cria um grupo de trabalho para definir essas políticas públicas, essas políticas para o alívio da dor e cuidados paliativos, né? Em 1990, ela publica a primeira definição de cuidados paliativos, né, que é substituída pelaquela que eu já falei, né? E em 2018, a gente tem aqui também no Brasil a resolução número 41, que dispõe sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos à luz dos cuidados continuados integrados no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS. E aí, a gente vai falar de cuidados paliativos pediátricos e as diferenças, né, e a especificidade disso, e as diferenças de cuidados paliativos na população adulta. Primeiro que a gente tem aí um número de casos muito pequenos de pacientes que vão evoluir, né, para essa condição, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, o adulto, eu posso cuidar dele lá na atenção primária, mas às vezes a criança, ela tem doenças tão raras que possivelmente esse médico lá da atenção primária, ele nunca nem viu um caso desse tipo, né? Então, isso é uma questão que já dificulta um pouco mais esses cuidados paliativos pediátricos lá na região onde a pessoa mora. Os diagnósticos são muito raros e essa sobrevivência pode chegar até a vida adulta. Então, o que quer dizer isso? Poxa, esse paciente pode estar em cuidados paliativos por 20, 25 anos, né? E é claro que é aquilo que eu estava falando, cuidados paliativos proporcionais. Então, ele tem um tempo que é diferente dos adultos, né? Outra coisa que também difere é que as doenças, muitas vezes, elas são familiares e existe mais de um filho afetado. Na fibrose cística, isso acontece, né, que é muito frequente acontecer nas doenças genéticas. Então, isso gera culpa, né, gera sofrimento antecipatório, um monte de outros sentimentos que precisam fazer com que essas famílias tenham uma atenção muito mais integral. Esses cuidados envolvem toda a família, e especialmente irmãos. Os irmãos, eles são muito abandonados, né? Eles vivem com uma culpa enorme quando esse paciente morre, porque às vezes ele deseja isso, não porque ele é mau, mas é porque ele fica muito sozinho. Então, assim, os pais também experimentam sentimentos ambíguos, dor antecipatória, né? A gente tem que pensar que esses pais, ao mesmo tempo que eles são unidades de afeto, né, eles também são prestadores de cuidados, e são cuidados complexos. E isso causa exaustão, às vezes eles estão sozinhos, dependendo do tipo da família, né? É uma família que tem uma dificuldade de ter atenção de outras pessoas, ou tem uma rede frágil. Então, e também são responsáveis pela tomada de decisões, e que às vezes são decisões muito difíceis, né? A gente tem aí também crianças que têm diferentes fases de desenvolvimento. Então, eu tenho criança que é muito pequena, que não entende quase nada, mas eu tenho as crianças de 5 anos que já entendem alguma coisa, né, e que já conseguem compreender a sua terminalidade. A gente tem isso, a gente vê isso, e a gente tem adolescentes, né? Muitos casos envolvem dilemas éticos, morais e jurídicos. Quem nunca, né, diante de casos tão complexos, não se perguntou, será que eu estou fazendo essa coisa certa? Né? Será que se eu parar essa dieta, se eu diminuir isso é certo? Então, assim, a gente fala no hospital infantil hoje que a gente não conseguiria implantar um programa de cuidados paliativos se a gente não tiver um comitê de bioética. Então, é uma das coisas que a gente está tentando montar no hospital, né? Não é o ideal, porque ninguém tem tanto conhecimento assim, mas a gente tem que começar a colocar isso para ser discutido.
é uma situação geradora de grande impacto psicossocial e espiritual, isso não somente para os envolvidos, mas para toda a sociedade. Então, quando tem uma criança evoluindo para uma terminalidade na comunidade, a comunidade toda fica muito também impactada diante disso, né? Existe uma dificuldade na gestão emocional do profissional, então o profissional fica muito mal cada vez que essa criança, uma criança está evoluindo para fim de vida, né? E aí, quando a gente fala, um dos pilares dos cuidados paliativos é controle de sintomas, a gente está falando de uma quantidade de medicamento que é muito, muito, muito limitado para uso em crianças. Então, a gente trabalha muito com medicamentos off-label para essas crianças, e isso a gente precisa começar a discutir, e, inclusive, utilizando medicina intervencionista, talvez, para controle da dor. Bom, então, falando de pilares, a gente fala aí de manejo de dor e de outros sintomas. Então, a gente está falando de alívio de sofrimento por meio de manejo adequado desses sintomas, e aí, voltando, a gente fala de sofrimento total, que engloba sintomas físicos, sociais, emocionais e espirituais desses pacientes, né? A gente está falando de processos de comunicação e de decisão, e aí eu vou falar com certeza que a questão da comunicação, ela abrange aí 80% dos cuidados paliativos. Então, às vezes, eu tenho pacientes, famílias, né, que o que ela quer é que o médico esteja um pouco mais presente, que o médico fale de forma mais aberta para ela e que ela consiga também dividir com ele seus temores, né, suas angústias. Então, isso é muito importante, que a gente consiga alinhar com essa família qual é o objetivo dela, qual é o objetivo do profissional, né? A gente está falando de um outro pilar, que é a espiritualidade, que é aquilo que eu falei, que é o que dá sentido e propósito à vida de um indivíduo. E sim, criança, o brincar é uma coisa que dá sentido para a criança, né? O afeto, a vida ali, a presença da família, isso dá sentido e propósito à vida. Eu vou falar de um caso lá no final, se der tempo, do quanto que isso é importante. E a gente fala de multidisciplinaridade, a gente fala de interdisciplinaridade, a gente não consegue falar de cuidado paliativo somente com 1 ou 2 profissionais, a gente precisa ter uma equipe trabalhando interdisciplinariamente. Bom, e aí é exatamente isso, abordagem, cuidados paliativos pediátricos, a gente fala de compreensão de doença, de tratamento prognóstico, possíveis limitações, a gente tem que considerar a definição e alinhamento de objetivos e intervenções médicas com a família, e aí eu chamo a atenção para que é uma das coisas que a gente observa no dia a dia, a dificuldade dos profissionais médicos de fazer esse alinhamento, e aí também da equipe multi de alinhar isso, né? Então, por exemplo, uma criança, ela tem um neurocirurgião que está envolvido na questão, ela tem um médico pediatra, né? Ela tem um outro especialista, e como é difícil fazer esse alinhamento no dia a dia. E no cuidado paliativo, a gente tem que fazer esse alinhamento, senão dá ruim, tá? E esses cuidados, eles são centrados no paciente e na família, e aí a gente tem que também pensar na antecipação de eventos. E existem condições para isso, né? Ali na frente a gente vai falar um pouquinho disso, né? Bom, a partir do momento que eu tenho essas questões muito bem definidas, né, eu vou criar prioridades terapêuticas, eu vou fazer as avaliações por escalas, eu vou fazer meus planos de cuidados, eu vou conseguir ter o consenso da equipe inter, vou conseguir ter conversas mais efetivas com a família, né, ter a participação dela nesse cuidado. E aí, por quê? Porque eu tenho que trabalhar com controle de sintomas, eu tenho que definir as questões que eu preciso resolver, tanto éticas, jurídicas, né? A gente fala de questão de decisão compartilhada, mas eu só posso compartilhar coisas com a família, né? Se eu antes tiver muita certeza do que eu vou fazer e saber que quando a gente fala de decisão compartilhada, a gente não está falando que a família tem que tomar decisões que são técnicas. Olha só, as decisões técnicas,
né? Elas são dos profissionais, isso não é para a família, tá? Então, a gente sempre chama atenção para essas questões, vai entubar ou não vai entubar, né? Mas essa primeira coisa o que o profissional acredita que seja importante para aquela criança. Então, ele vai falar para a mãe para os pais, sobre a decisão dele de não entubar. No entanto, se a família fala, doutor, eu não consigo de maneira nenhuma deixar meu filho, se ele tiver tendo muita falta de ar, eu prefiro que entube. Então, assim, essa é uma decisão que pode ser compartilhada pelos dois, né? A gente fala aqui, então, de planejamento avançado do cuidado, então, tem um plano detalhado sobre manejo de sintomas, desejos, ressuscitação, né? Enfim, porque, às vezes, esse paciente está sendo cuidado pelo médico, mas ele, daqui a pouco, ele passa mal, ele vai para o pronto-socorro. Se eu tenho esse plano detalhado sobre esse manejo, sobre esses desejos, fica mais fácil para o médico do pronto-socorro saber conduzir isso melhor. A assistência no final de vida, né? Quais são os cuidados integrais nos últimos dias, suporte ao luto familiar. Então, como é que eu vou responder essas dúvidas das famílias? Como é que eu vou fazer com que essas famílias tenham memórias dessa criança, né? E aí, geralmente, a gente faz um contato posterior após o óbito, né? Bom, devemos considerar, então, alguns princípios da bioética, que é o princípio da não maleficência e da beneficência, então, de não causar dano psíquico, moral e espiritual, e a beneficência, né, como ação em benefício do paciente. Então, isso que eu estou indicando, ele vai gerar mais mal ou bem a esse paciente. Então, são questões que a gente tem que sempre levar em consideração, né? A gente tem que levar em consideração o princípio da justiça. Será que esses recursos eles estão sendo repassados de forma justa, né? Respeita a autonomia do paciente, então ele tem capacidade para tomar decisões e fazer escolhas. Então eu tenho que perguntar: menor pode ser ouvido? Até quando, né? E aí a gente pode dizer que sim, o menor pode ser ouvido, né? Isso está na convenção, está no Estatuto da Criança e Adolescente, né, que ele pode ser ouvido em alguns momentos, se ele tiver condição já de discernimento daquela questão, ele pode sim ser ouvido e deve, tá? Então, os direitos do paciente, ele ter ciência do diagnóstico, do prognóstico, dos riscos, direito à decisão e recusa, né? Competência para tomar decisões, e caso não tenha competência, quem decide? A família, a justiça. Então, são coisas que a gente tem que ver. Então, assim, chama atenção, mais uma vez, para essa questão de comunicação de más notícias em pediatria, né? Quando a gente não tem muitas habilidades para comunicação, eu acho que a gente pode melhorar muito quando a gente utiliza alguns protocolos, por exemplo, o SPIKES, né? Então, quando a gente identifica que o setting, né, identificando o objetivo da conversa, então a gente se preparando para essa entrevista, então a gente certificar bem de que tem todas as informações. Quando a gente vai conversar com a família, a gente tem que estar muito bem preparado, a gente tem que saber muito sobre aquela doença, a gente tem que já ter alinhado isso com outros profissionais, né? Escolher e preparar um local calmo com privacidade. Depois, essa percepção sobre o paciente, a gente explora, a gente vai saber com ele, né, o que eles pensam sobre aquele assunto, né, o que é importante para eles, né? Aí a gente descobre com perguntas abertas o que eles querem saber e observando as limitações de cada um. Tem gente que não quer de jeito nenhum que você fale abertamente sobre essa questão do que ele está passando, tempo de vida, nada disso. Prefere, e a gente também, às vezes, tem que respeitar. Bom, a gente tem que transmitir, então, de forma clara, objetiva e sensível, sem uso de jargões médicos, tá? E respeitando o nível intelectual, todas as informações que são necessárias, né? E a gente, então, fornece essa informação aos poucos, permite a assimilação do conteúdo, a gente pergunta, valida essas questões, né? Permite, então, que tenha esses períodos de pausas e silêncios. Eu sei que é extremamente difícil para a gente dar conta disso e a gente quer falar, mas é importante que essas pausas e silêncios sejam respeitadas, né?
a gente tem que validar essas emoções. Então, a gente apoia nessa ocorrência de expressão de sentimentos, a gente sabe que essa comunicação ela é verbal e não verbal. Então, é muito importante que a gente ajude essas famílias a enfrentar esse momento difícil, né? E aí, resumindo essa informação e esclarecendo essas dúvidas no final, a gente estabelece também comprometimento dessa família com cuidado e a gente também coloca para ela, né, a importância dela participar ativamente desse plano de cuidados. Bom, então, isso trata-se de um guia que deve ser adaptado a cada realidade e o objetivo não é convencer, tá? E sim uma conversa reflexiva. A gente não convence ninguém, né? A gente apenas aponta e a gente ajuda essa família no momento a entender o que é que ela está passando. Bom, esse artigo é muito interessante porque ele fala de dilemas e dificuldades envolvendo decisões de final de vida e oferta de cuidados paliativos em pediatria. E o muito interessante é que os pais dessas crianças que foram entrevistadas e que faleceram na UTI, eles destacam alguns aspectos. Eles falam da falta de informações precisas acerca da doença e prognóstico, de decisões tomadas de forma unilateral, então, baseadas só na opinião médica, sem que eles tivessem a oportunidade de discutir essas opções terapêuticas. Eles falam de ambiente hostil, com excesso de tecnologia e falta de solidariedade, né? E essas rotinas excessivamente rigorosas. Bom, isso não difere muito da literatura, né, internacional. Essas reclamações, elas também são bem frequentes também a nível de outros serviços fora do país. Então, as crianças que morrem em UTIs, né, com doenças graves e irreversíveis, têm o tratamento até o final centrado na cura e não são beneficiadas precocemente pelos cuidados paliativos pediátricos, como a Graziela mesmo falou, né? E por que isso? Isso por conta de falta de ensino e treinamento, né, dos profissionais, falta de habilidades de comunicação, né? Assim, que como essa área ainda é muito recente, né, ela precisa mesmo de mais treinamento de pediatra e neonatologistas para poder dar conta de assumir efetivamente esse tipo de cuidado. Bom, e uma das coisas que também tem gera muito questionamento é essa questão do amparo ético e legal, tá? Então, cuidados paliativos, a gente vai ver aqui nessa caixa, né, que está todo mundo junto aqui, né? Ele está desde um paciente que começa com um diagnóstico de câncer, de um linfoma, que tem grandes possibilidades de cura, ele está aqui nos cuidados paliativos, porque ele pode falhar o tratamento em algum momento, ele pode pegar, inclusive, uma infecção e morrer. Então, ele está aqui nessa caixa, tá? A partir do momento em que uma doença ela vai evoluindo, né, ele entra numa outra fasezinha, que também fala que é cuidado paliativo, mas que é a terminalidade. Então, ele está chegando mais próximo de um outro momento, né, que é o final de vida, tá? E que, de repente, isso vai evoluir e ele vai morrer e vai entrar, então ele vai entrar num processo ativo de morte para morrer. Então, assim, essas são as fases que a gente tem que levar em consideração. E aí, é importante para cada fase dessa que a gente tenha um plano de cuidados integrados, né? E aí, o que é esse plano integrados? É uma aliança estratégica no cuidado. Então, assim, ela é uma ferramenta que é utilizada para organizar e sistematizar esse cuidado, sempre centrado na família e sempre construído pela equipe interdisciplinar, mas com a participação da família e também da criança e do adolescente quando é possível, e ela considera as particularidades e complexidade de cada caso e também a biografia de cada paciente. Isso é muito importante que a gente leve em consideração, cada pessoa é única, né? O foco é sempre o alívio desse sofrimento total, né, e desses sintomas. E é sempre feito de forma interdisciplinar e intersetorial, quer dizer, ele não vai ser somente num hospital que vai dar conta, talvez eu preciso que o médico lá da região onde ele mora, ele também participe, que o enfermeiro que está próximo, que alguém da igreja dê um suporte, enfim, tá?
E, para tanto, eu preciso muito aprender a usar essas escalas. E na pediatria, a gente não usa escalas. A gente usa muito poucas escalas. Escalas de dor. Eu estou falando de uma realidade nossa do hospital infantil. Escalas de dor, né? Escalas de sintomas, né? Escalas de funcionalidade. Então, a gente usa muito pouco. Mas eles são instrumentos avaliativos dessa qualidade de vida do paciente a partir de parâmetros que são importantes, né, como capacidade física e funcional, estado geral e sintomas da doença. Por exemplo, hoje a gente estava discutindo um caso de uma criança da fibrose cística, né, em que eu estava conversando com a médica, que está tendo um problema muito grande com uma mãe que nega, e é uma criança, uma adolescente que tem, assim, não tem quase que pulmão, né? E ela tem um quadro de ansiedade muito, muito intensa e se recusa a ser atendida pelo psiquiatra. E ela tem falta de ar. E ela tem falta de ar tanto pela questão do pulmão dela, quanto também pelo quadro de ansiedade dela. E aí, a médica estava, nossa, eu não sei mais como falar, porque essa mãe falta muita consulta e tal, papapá. Bom, e aí eu comecei a trabalhar com ela no sentido da gente começar a pegar o histórico dessa menina. Então, para cada internação, como é que esse pulmão está, como é que ela sai da internação e como é que essa funcionalidade ela vai caindo a cada internação, né? E aí foi muito interessante, porque a gente começou a ver toda a história dessa menina ali, né, resumidamente, para a gente poder se embasar e conversar melhor com a família. Então, essas escalas, elas são importantes porque elas auxiliam muito nessa questão do prognóstico, auxiliam também a equipe interdisciplinar na tomada de decisões e no melhor atendimento às necessidades da criança e sua família. Então, ela facilita essa comunicação entre o paciente, família e equipe. Então, quando você mostra para a família, olha, você está vendo? Aqui, ó, ela estava assim, agora ela já está começando a ficar aqui. Olha só, a gente já não consegue mais recuperá-la, né, como a gente conseguia antes. Então, isso dá uma facilitada nesse processo de discussão. A gente tem aqui, que a gente utiliza muito, né, esse diagrama de avaliação multidimensional, que é o DAM, né, que ele foi feito pelo pessoal lá do Hospital das Clínicas lá de São Paulo, né, e que ele, então, leva em consideração essa questão dos aspectos sociais familiares, os aspectos psicológicos, religiosos e aspectos físicos. E aí, o que é mais interessante é que quando você tem isso na sua mesa, você vai ver que no centro está relacionado à questão do paciente em si, né? A biografia dele, a condição da doença, o que ele tem, né? o tratamento dele, enfim, aqui no meio. Nessa outra parte aqui, tem a ver com os sentimentos dele, né? E com os sintomas que ele tem. Tá? Então, olha só, aqui nos aspectos psicológicos, por exemplo, ele tem medo de morrer, ele está no processo de negação, raiva, né? Sente culpa, enfim. E aqui, nessa esfera aqui maior, né? Tá? O que eu posso fazer, que ação que eu posso ter para poder dar conta desse sintoma. Então, o que é muito interessante é que eu não preciso, por exemplo, ser um psicólogo naquele momento de crise em que o meu paciente chegou ali e que apresenta aquele sintoma, né, de uma maneira breve, para eu poder atuar nesse sintoma. Então, assim, até eu encaminhá-lo para o psicólogo, né, ou para o assistente social, ou para o fisioterapeuta e tal, que medida que eu posso fazer para que ele fique bem naquele momento, enquanto ele aguarda o outro profissional chegar. E o que é mais interessante também é que isso me auxilia muito no meu plano de cuidados, porque ele fala aqui, ó, de objetivos. Então, eu posso alinhar esses objetivos com o paciente e com a família. O que é importante para você, né? É sempre importante que a gente considere isso. Bom, essa é a escala de avaliação de Edmond. Eu faço isso com os pacientes que conseguem falar comigo e também faço com as famílias, tá? E tem criança que responde muito bem isso. Essa aqui é a de performance status, então a gente tem o Lansky aqui para crianças abaixo de 16 anos e tem o Karnofsky para acima de 16. Então, é uma escala muito legal para
para avaliar essa funcionalidade desses pacientes, né? A gente tem o PPS, que é de performance, tá? Que a gente também utiliza no hospital, menos, mas a gente utiliza, tá? E tem um de prognóstico. Bom, mas o que é importante dessas escalas, a gente falar também, é que às vezes elas não são muito adaptadas para o público infantil. Então, a gente já viu que elas deixam a desejar em alguns aspectos. Então, a gente aplica, mas a gente também faz uma crítica sobre esse instrumento. Bom, mas é muito importante você ter algumas escalas até para te auxiliar nesse planejamento dos cuidados. E no planejamento dos cuidados, então, a gente envolve o paciente, principalmente as crianças que são mais velhas, né, são maiores e adolescentes, procurando entender seu interesse, e às vezes essa criança ela quer mesmo participar disso, então ela fala assim, eu tenho criança de 5 anos em cuidados de final de vida, que já falou para mim assim, na minha frente, tia, eu não quero ver meu pai chorar, mas ele chora. Você não fala para ele, não, que eu falei isso para você, tá? Então, eu quero que você coloque aí na minha tabelinha para a gente ir para a praia e a gente brincar com a minha... com o meu... Ai, fugiu aqui, Hot Wheels. Com a minha pista de Hot Wheels que meu pai fez. Então, você coloca aí nesse papelzinho que é para a gente brincar disso, né? Então, quando você começa a conhecer essa história natural da doença, das intercorrências possíveis, quais as medidas a serem adotadas, quais os limites dessa criança, qual é a importância que tem para ele brincar, ou ir com a avó, sair para tomar sorvete, enfim, quando você começa a buscar essa biografia dessa criança, dessa família, né, suas crenças, cultura, trazer para dentro desse cuidado, né, fica tudo muito mais interessante, a família fica muito agradecida, né, essa família, ela adere melhor ao tratamento e às recomendações que são dadas para ela, tá? Então, assim, é importante que a gente saiba também que esse planejamento desses cuidados, ele vai mudando, então a gente sempre faz isso por um tempo e a gente revisita e rediscute esse planejamento à medida que a doença vai avançando, né? E sempre com as devidas anotações e prontuários. Então, nós temos esse é o nosso planinho de cuidados lá no hospital, né? Então, a gente faz exatamente isso, né? Então, aqui, a gente tem a data de vigência do plano, tá? A gente coloca aqui escolaridade, nome da mãe, pai, contatos, enfim. Coloca aqui um breve histórico, qual a medicação que está sendo utilizada, né? A gente trabalha num hospital público, então ele pode receber os cuidados tanto lá na nossa enfermagem, lá no pronto-socorro do hospital, quanto ele pode estar perto da casa dele. Então, é importante que a gente tenha isso para que o médico lá da região dele saiba, né, o que está sendo feito para ele, tá? Então, quais são os objetivos desse cuidado? Então, isso aqui, a gente trabalhou isso com a família, né? Então, a gente viu que os objetivos eram viabilizar recursos necessários para o melhor cuidado em casa, então, essa família queria que, de fato, esse menino ficasse em casa, e a gente viu isso, né? Então, como é que ela seria preparada? Era uma família que morava no interior, para que esses cuidados eles fossem feitos em casa, né? Prevenir e controlar sintomas adequadamente e auxiliar os irmãos no enfrentamento da situação desse paciente, tá? Que ele estava indo para casa, então ele era um paciente que tinha edema, né? Estava muito frágil. Então, olha só, como é que a gente iria mandar para casa sem conversar isso com os irmãos? Então, assim, aqui, então, toda a equipe faz essa abordagem. Então, a gente tem um sintoma aqui que ele tanto vai exigir medidas farmacológicas quanto não farmacológicas, e isso aqui é colocado para a família, tá? A gente tem essas novas, tanto do ponto de vista social, emocional e espiritual, a gente também faz esse tipo de abordagem, e não é porque é social
que outros profissionais também não vão agir, aqui, ó, tá aqui, ela tinha para a mãe, foram novas demandas de cuidado, então a gente teve que orientar essa mãe, então o enfermeiro estava aqui, né, trabalhando nesse aspecto para que ela pudesse oferecer esse cuidado lá onde ela morava, e assim vai, tá, gente? Bom, eu quero mostrar essa tabela aqui para vocês, né, porque essa aqui é um planejamento que foi feito, isso já tem uns 4 anos, tá? Essa paciente, 3 a 4 anos, era uma paciente com um tumor de ovário metastático, que foi para o sul da Bahia, em cuidados de final de vida, né? Ela queria muito ir para a casa dela e ver os irmãos, e a gente, então, liberou essa paciente. A gente não tinha esse grupo de cuidados paliativos ainda do hospital, é um grupo de discussão, tá? A gente não tem um programa lá, como eu falei, mas a gente não tinha. E essa menina foi a menina que me fez tomar uma decisão de fazer especialização em cuidados paliativos e a gente também formar o grupo Paliar-Mismo, tá? Então, assim, imagina para uma mãe pobre, né, que era única cuidadora da casa e que tinha um filho de 2 anos que estava aos cuidados da vizinha, ir para casa no sul da Bahia com isso aí, tá? Então, só para a gente mostrar para vocês que isso saiu lá do nosso hospital. Bom, então, a importância do plano de cuidados é para facilitar essa comunicação entre os profissionais e destes com os usuários, né? Para a gente identificar o grau de autonomia e dependência desse paciente, e a gente sempre faz isso por meio das escalas, controle eficaz dos sintomas, a gente avalia esses sintomas de forma multidimensional, né? Identifica fragilidade, riscos, potencialidades e prognósticos, a gente antecipa problemas e intervém precocemente e decide o tipo de cuidado necessário ao paciente e à família e verifica a existência de cuidador e habilidades para cuidados e apoios necessários, além de possibilitar melhor organização e clarificação das condutas, tornando muito mais compreensível para o cuidador e outros atores externos à unidade hospitalar e monitore e avalie a efetividade das condutas e coparticipação familiar. Bom, esse é um caso de um paciente que eu trouxe, agora que eu lembrei que a aula está sendo gravada, e aí depois eu vou tentar ver como é que a gente faz para poder tirar esse slide aí dessa aula, eu não sei como é que a gente faz para a gente cortar essa parte, não sei se é possível. Mas esse é um paciente de 8 anos, tá? Eu trouxe 2 casos, um caso que era um paciente em cuidados de final de vida, e esse é um paciente com uma leucemia, tá? Que estava em tratamento, mas que estava num momento de grande ameaça à vida dele. Então, essa paciente é uma criança de 8 anos, tá? Que foi adotada aos 4 anos de idade, tá? E esse menino, então, num determinado momento, tem umas lesões de pele, tá? E vai para o CTI, exatamente no momento em que a gente estava aí com um pico do Covid, né, no mês de julho, tá? Esse menino vai para a UTI respiratória, porque ele tinha lesões de pele e também ele também começa a ter uma doença respiratória, um sintoma respiratório, tá? E aí vai para lá e não pode ficar com acompanhamento da família devido às novas regras impostas pela pandemia. E aí, o histórico desse paciente exigiu, então, intervenções da saúde mental e do serviço social para que fosse garantido o acompanhamento da família, porém, a equipe médica e coordenação do CTI e também da CCIH não permitiram, em função de que aquele local não tinha condição para a permanência dessa mãe. Então, ao ser estubada, essa criança manifesta agitação, choro e pergunta pela mãe. E, após a chamada de vídeo realizada pela médica com a mãe, demonstrou muita tristeza, apatia, piora do quadro renal e foi indicada hemodiálise a ser realizada em outro hospital.
porque a gente não tinha no hospital no final de semana hemodiálise. No dia seguinte, antes de ser transferido, ele precisou retornar à ventilação mecânica e a equipe médica, então, decide não transferi-lo. Então, a gente entrou em contato com a direção técnica do hospital para que intervisse, né, tendo em vista a possibilidade do acompanhamento da mãe durante 24 horas na outra unidade hospitalar. Então, a direção técnica aceitou o desafio, viu a possibilidade dessa criança ir para lá, até porque ela precisava de fazer hemodiálise, e a criança, então, foi transferida. O desfecho disso: após 6 dias na UTI, em outro hospital, essa criança retornou clinicamente bem para continuar o tratamento na enfermaria de oncologia, né? Então, mais interessante é que essa criança ela não fez em nenhum dia, ela foi estubada naquele mesmo dia à tarde, tá? Ela não fez hemodiálise em nenhum outro dia, ela melhorou a função renal dela e ela, então, pôde voltar para a enfermaria de oncologia no nosso hospital. Porém, do ponto de vista emocional, ela manteve-se muito triste, insegura e com muito medo de voltar a ficar sozinha. Agora, essa criança permanece sendo acompanhada pela equipe interdisciplinar. Ela agora possui um doador não aparentado no banco de doadores de medula óssea e já está no centro transplantador para transplante de medula, tá? Bom, este é um outro caso, né? É um paciente em cuidados de final de vida, já evoluindo para o processo ativo de morte, que aparece, então, que era um tumor de tronco, um menino de 12 anos, que residia com os pais e o irmão mais velho, extremamente carinhoso, educado, doce, religioso, apegado à mãe, tá? E que os dois adoravam pescar na lagoa dos fundos da casa, né? Até ela conseguir levá-lo, né, com muita dificuldade na cadeira de rodas, até a lagoa. Depois ela não conseguiu mais, porque ele ficou muito buxingoide, então era muito pesado para ela. Então, durante todo o tratamento, essa equipe reforçou a importância de manter essa pescaria, porque isso dava muito prazer a esse menino, né? E ele jogava, então, quando ele parou de pescar, ele fazia, o que ele gostava mesmo era de brincar de quebra-cabeça e jogo de memória, né? Então, assim, quando eu falo dessa questão do ESAS, eu aplicava o ESAS nele, ele, mesmo com muita dificuldade para falar, ele queria participar, e ele participava ativamente das decisões acerca do, mesmo ele não falando muito, mas ele fazia com gestos, ou ele pedia para apontar alguma coisa assim, e ele, então, participava ativamente. Esse menino, então, tinha um tumor de tronco cerebral inoperável, né? Então, ele estava em cuidados paliativos proporcionais desde o diagnóstico, e aí, agora em setembro de 2020, ele deu entrada no PS e foi encaminhado para o PS respiratório por apresentar febre, dor de cabeça, taquipneia, sonolência e verbalizando com muita dificuldade. E ele, então, claro, ele tinha essa mudança do padrão respiratório dele em função do próprio tumor, né? Mas como tudo que estava sendo, todo o padrão respiratório modificado, ele é encaminhado mesmo para o PS respiratório, e de lá ele foi para UTI Covid, sem acompanhamento da família, devido às regras impostas pela pandemia. Esse menino entrou no CTI com um olhão, assim, sabe, apavorado. Essa mãe ligou para a médica lá no nosso serviço e para a gente, já de madrugada, desesperada, né, dizendo o seguinte, que ela não estava conseguindo suportar isso, essa separação e esse medo dele, e se ele morresse, se acontecesse alguma coisa, ela longe dele, ela ia se culpar muito, né? A gente acalmou, pediu que ela ficasse calma até amanhã do dia seguinte, isso já era de madrugada, até no domingo de manhã, que a gente entraria em contato com ela e com o pessoal da UTI. A gente sabia que a gente não iria conseguir muita coisa na UTI, mas a gente, então, queria conversar com a mãe, no sentido de que, se a gente tirasse ele do CTI, era uma situação extremamente difícil, a gente teria que compartilhar com ela da decisão de não
entubá-lo, né? De não fazer ressuscitação. Primeiro que ele não tinha essa indicação, tá? Isso já vinha sendo conversado com ela, mas para a gente poder conversar com a direção, né? E a gente, de longe, a gente tinha que garantir que a gente tinha conversado claramente com essa família e alinhado qual era o objetivo dela com o nosso, tá? E aí, eu fiz isso por telefone, tá, gente? Então, assim, nós alinhamos esse objetivo, que era permanecer o tempo todo ao lado do filho dela, até quando Deus permitisse, foi isso que ela falou. E eu trabalhei muito com ela isso. Você está certa de que a gente vai tirar do CTI, vai levar para a enfermaria, e se ele parar, ele parou ali. Ok, beleza, é porque eu não estou no hospital, eu estou aqui fora daí, tá? E a gente precisa alinhar, porque eu vou pedir à direção que intervenha nesse caso. Então, a direção interviu, esse paciente foi, naquele mesmo dia, para a nossa enfermaria, né? Permaneceu isolado na enfermaria por alguns dias, em função de que ele tinha a possibilidade também de ter Covid, mas a gente manteve ele no quarto separado, tá? Ele permaneceu, após 9 dias ele saiu de alta, permaneceu 2 dias em casa. Ele queria comer coco, tá? E aí ele manda uma foto para a gente comendo coco, interagindo com a família. 2 dias após ele retorna, intensifica esse sintoma e morre 17 dias após a presença do pai e da mãe na enfermaria de oncologia. Então, a gente tem que pensar nessa forma de cuidado, né? Pensando que, como disse Sid Saunders, né? Ao cuidar de você no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importa até o último momento da sua vida, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. Bom, gente, muito obrigada. É isso, né, que eu queria passar para vocês. Espero ter ajudado. Na próxima semana tem a Flávia, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui. Ei, Tânia, nossa, foi muito boa a apresentação. Você fala com propriedade, né, com sua vivência no dia a dia, né, que a gente vê desde a época que eu fazia residência no Hospital Infantil. Agradeço de coração o seu aceite, né, para estar falando para a gente sobre esse assunto, que com certeza foi só mesmo uma sementinha, mas a gente tem muito que trabalhar, muito que estudar, muito que se encontrar, né, porque não é qualquer um que também gosta e que consegue, né, como você mesmo falou, os profissionais, eles têm que se sentir à vontade, têm que estar preparado, porque realmente, principalmente com criança, a gente fica balançado, né. Só para, assim, se alguém quiser abrir para pergunta, apesar de adiantar da hora, só fiquei numa dúvida. Quando a gente a gente recebe muitas vezes alguns pacientes, como você falou, de Vitória, né, ou outros pacientes que a gente tem que está em terminalidade. Esse planejamento que vocês fazem, ele vem com o paciente, o que fazer, em que momento esse paciente está, para a gente, porque a gente já recebeu alguns pacientes, muitas vezes, principalmente os médicos do PS, eles ficam muito confusos, né, e não sabem o que fazer. Então, como eu te falei, de 2 anos para cá, né, a gente tem feito com alguns pacientes. O que acontece, né? Então, quando a gente fala da questão dos cuidados paliativos, a gente deveria ter uma equipe, né, que é igual a o que a gente está querendo agora, né? Ter uma equipe da terapia nutricional, por exemplo. Então, você tem uma equipe da terapia nutricional que ela auxilia os profissionais na melhor conduta relativa à terapia nutricional, mas ela não está ali todos os dias evoluindo aquele paciente. A gente também está querendo isso, que a gente tenha essa equipe que possa estar dando suporte a todos os profissionais, porque é muito difícil a gente atender a todos os pacientes e fazer um plano de cuidados mais detalhados. Então, a gente consegue para alguns. Então, a gente consegue sempre trabalhar em cima daquela questão do cuidado, o menino que está evoluindo para o cuidado de final de vida. A gente não consegue
fazer para aqueles meninos, por exemplo, que estão na terminalidade, entendeu? Então, é importante a gente enfatizar isso, porque a questão da implantação do cuidados paliativos, de você ter a equipe de referência, ela é importante para garantir isso. Então, a gente tem uma ferramenta, a gente aplica, mas é só para alguns, né? Então, assim, a gente espera também, né, colocar esse grupo para funcionar, esse é o desafio da direção atual. Inclusive, a gente está tentando implantar dentro do ambulatório de oncologia medicina intervencionista para atender esses pacientes, porque a questão do controle da dor em pacientes pediátricos é extremamente difícil, né? Olha, a gente teve que fazer isso. O paciente ficava muito, para controlar a dor, ele dormia muito, isso incomodava muito ele, porque ele não vivia, ele dormia. E aí, a gente conseguiu, com o médico, associar Ritalina, olha só, a gente nunca iria imaginar associar doloxetina com Ritalina, com gabapentina, entendeu? Para poder dar conta de controlar isso e ele ficar acordado. Então, assim, não é fácil controlar sintomas de pacientes pediátricos com as medicações que a gente tem, e aí a gente precisa pensar um pouco mais fora da caixa. Então, assim, o que a gente está tentando é fazer com que todos os pacientes que saiam hoje, que estejam em cuidados paliativos exclusivos, eles saiam do serviço com esse plano de cuidados, para que o médico que vá acompanhar lá perto da residência dele, ele tenha conhecimento do que está sendo feito para ele. Entendi. Obrigada. No chat aqui, só a gente para terminar, a doutora Andressa Mussi, né, te parabenizando pela excelente apresentação, a doutora Juliane Prado também, né, parabenizando pelo tema e também pela sua apresentação didática e bem clara. Mais uma vez, quero agradecer, Tânia, por estar falando para nós. Obrigado por nos ajudar, né, a organizar essa aula. Na semana que vem, você conseguiu, né, a doutora Flávia, para falando cuidados paliativos na neonatologia, né, que também é um tema que também a gente tem muita dificuldade em lidar, né, com os pequenininhos, né, que tem um tempo tão curto de vida, né, e a gente tem que, né, estar lidando com essas famílias. Obrigada. Bruno, você quer considerar alguma coisa? Desculpa. Tá. Pode falar. Quer falar, Bruno? Muito obrigado, Grazi. E dizer que chegamos a ter 25 pessoas aqui presentes, né? E que é uma excelente apresentação. Só lembrar a última vez de quem não assinar a lista de presença, porque ela faz parte do programa de premiação do cooperado, né? E é isso, agradecer. E lembrar que semana que vem, no dia 7, perdão. No dia 7, a Flávia Moraes Barcelos vai estar aqui falando para a gente com cuidados paliativos em neonatologia. Isso aí, a Flávia vai dar um show, que a Flávia é ótima, né? E a gente está aberto, eu acho que é um tema que, de fato, é extremamente desafiador, né? Não é fácil, tá? Essa implantação, ela, de fato, ela é muito difícil. A gente está num hospital de referência pediátrica e já é difícil, você imagina em outros lugares, e a gente está aberto. Eu acho que essa é uma forma de construção, né? Que tem que ser conjunta. Tá certo? E a gente está aí. Eu que agradeço a oportunidade, enfim, né? Tá? Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos e até a próxima semana. Boa noite. Tchau, gente.